A Copa do Mundo está chegando. Falta poucos dias para a gente poder ter a estreia do Mundial, que vai ser nos Estados Unidos, México e Canadá. Pela primeira vez será em 3 países diferentes, com 48 seleções também. E memorizando um pouco as últimas Copas do Mundo, eu vim trazendo esse vídeo a respeito sobre todas as últimas 6 seleções que foram campeãs do mundo, começando por 2002 até chegar em 2022. Ou seja, são todos os campeões do mundo nesse século. Não vamos falar a respeito sobre todos os campeões do mundo em geral. Depois a gente pode fazer até um vídeo falando sobre o assunto. Mas aqui é visando sobre a trajetória de todas as campeãs do mundo neste século, de 2002 até 2022. Então eu espero que você possa gostar muito desse vídeo, porque esse vídeo aqui tem um trabalhão para fazer, é muito complicado fazer um vídeo desse, que envolve muita pesquisa, envolve muito roteiro. Então eu espero que você goste muito do vídeo, deixe um like para poder ajudar na divulgação, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. E se você gosta de Copa do Mundo, se você ama a Copa do Mundo, se sua família gosta da Copa do Mundo, seus amigos gostam da Copa do Mundo, compartilhe esse vídeo também com eles. Eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Então vamos começar por 2002, que foi quando o Brasil foi campeão do mundo, numa final emocionante, numa trajetória emocionante também. Então vamos lá. Só antes de eu começar, eu vou trazer claro aqui as estatísticas e alguns dados interessantes também no final. Então, não é só contando toda a trajetória, falando a respeito sobre essas 6 seleções que foram campeãs do mundo. Eu vou dar um pouco de estatística também para poder variar um pouco aqui do conteúdo e trazer mais dados a respeito sobre o assunto. Então vamos começar com o Brasil na Copa do Mundo de 2002. Essa Copa do Mundo que foi na Coreia do Sul e no Japão. Era a primeira vez que 2 países diferentes iriam sediar a Copa do Mundo. Antes, a gente só tinha apenas um país sediando a Copa do Mundo. E agora, pela primeira vez em 2002, tinha sido 2 países, na Coreia do Sul e no Japão. E o Brasil, que tinha feito uma eliminatória horrorosa, trocado de técnico várias e várias vezes nessa trajetória até a Copa do Mundo de 2002, veio com muitas dúvidas em relação ao ciclo inteiro, mas que conseguiu se classificar no Mundial, e com o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, comandando a seleção nesse último ano e também na Copa do Mundo de 2002. Quando o Luiz Felipe Scolari entrou, faltava 1 ano para a Copa do Mundo. Então, não era uma trajetória fácil para o Brasil ser campeão do mundo, principalmente que muita gente não acreditava de jeito nenhum que o Brasil era favorito para poder ganhar. E aí então, que chegada à Copa do Mundo de 2002, o Brasil, que caiu no grupo C, caiu com Costa do Marfim, China e Turquia na fase de grupos. Já para começar, na primeira rodada, foi contra a fortíssima Turquia, que tinha bons talentos, tinha uma geração muito boa, por sinal. A Turquia abriu o placar no primeiro tempo e depois o Brasil virou com gols de Ronaldo, num voleio impressionante que ele deu, um voleio de frente que ele deu, e com Rivaldo de pênalti, com um pênalti bem polêmico, já praticamente aí no segundo tempo, já quase no final do segundo tempo. Mas o Brasil venceu a primeira partida por 2-1 e já com essa estreia muito boa, por sinal, uma estreia difícil, mas que foi uma estreia muito boa contra a Turquia, 2-1, com gols de Ronaldo e Rivaldo. Depois, o Brasil enfrentaria o adversário mais fraco do grupo, que era a China. E foi um passeio, o Brasil deu todo o seu espetáculo possível ali, com bola rolando, um jogo muito bonito de se ver, com gols de Ronaldo, fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho
e Roberto Carlos. Foi um passeio 4-0 para cima da China. E por fim, para terminar a fase de grupos, teve a Costa Rica para poder fechar aí a terceira rodada. E foi um jogo assim que poderia complicar demais, porque o Brasil abre 3-0 e aí toma 2 gols já praticamente de cara. Mas conseguiu fechar o placar em 5-2. Gols de Ronaldo 2 vezes, Rivaldo, Edmilson e Júnior. O Júnior que inclusive fez uma partida muito brilhante, né, pela seleção brasileira nesse jogo. O próprio Ronaldo também fez uma partida maravilhosa contra a Costa Rica, que era outra baba, né? Costa Rica não era nem de longe o adversário mais forte possível ali. O mais forte era a Turquia e o Brasil então fechou o grupo C em primeiro colocado. Iria pegar o segundo colocado do grupo D, que foi a Bélgica. Os belgas, que tinham uma geração também muito boa, por sinal, né? Eles até abriram o placar, mas só que o gol foi anulado por uma falta, bem esquisita essa falta, no zagueiro do Brasil. E aí, com gols de Ronaldo e Rivaldo, o Brasil nas oitavas de final acabou com a Bélgica por 2-0. Depois das quartas de final, tivemos aí a Inglaterra, que tinha uma geração fortíssima, com vários craques geracionais, e era uma das favoritas para poder levantar a Copa do Mundo. A Inglaterra, que, cara, era simplesmente um talento em cada canto de posição, mas o Brasil conseguiu se reerguer, mesmo com uma falha bizonha no início ali do jogo. Conseguiram abrir o placar, a Inglaterra abriu o placar com 1-0. Depois o Brasil virou com o Rivaldo no final do primeiro tempo e com o Ronaldinho Gaúcho já no segundo tempo de falta. Inclusive até mesmo foi um belo gol do Ronaldinho Gaúcho de falta, muito bonito de se ver, que a bola pegou uma curva muito insana e foi entrar dentro do gol. E o Brasil segurou o placar, né, mesmo com um jogador a menos aí durante o segundo tempo, segurou o placar e estava então na semifinal. E na semifinal iria enfrentar a Turquia de novo. Na semifinal enfrentou a Turquia, né? Foi um jogo bem amarrado, truncado, assim como foi na fase de grupos, né? Com os turcos comendo a bola para o Brasil não marcar gol de jeito nenhum. Só foi com um gol de Ronaldo Fenômeno que o Brasil conseguiu despachar a Turquia por 1-0. E foi o famoso jogo também que os turcos foram atrás do Edmilson. Pois é, 4 turcos foram atrás do Edmilson já nos minutos finais da partida. E aí, com isso, o Brasil foi para a final daquela Copa do Mundo para enfrentar a fortíssima Alemanha. A Alemanha que é muito boa em Copas do Mundo. Já iremos falar da Alemanha aqui, mas que era um talentozinho incrível da seleção alemã, que tinha ali vários jogadores incríveis. Teve o Oliver Kahn, por exemplo, que foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2002. Teve o Miroslav Klose, que estava sendo artilheiro da Alemanha e que começaria uma trajetória muito boa para ser o maior artilheiro das Copas do Mundo, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas o Brasil conseguiu manter o controle no primeiro tempo, né? Ficou 0-0 no primeiro tempo, conseguiu manter bem o controle, né? Não deixar a Alemanha muito vibrante no jogo, e no segundo tempo, né, foi com 2 gols de Ronaldo Fenômeno, né, e um deles com uma falha do goleiro Oliver Kahn, e que o Brasil foi campeão do mundo pela 5ª vez em sua história, a única nesse século. E, para você ter uma noção, o artilheiro daquela Copa do Mundo foi o Ronaldo com 8 gols, e o Brasil marcou 18 gols nesse Mundial e sofreu apenas 4. Foi uma trajetória imensa da seleção brasileira até esse título aí mundial, e com o trio que decidiu basicamente tudo ali, né? O trio Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Foi simplesmente fantástico.
Vamos agora para a Copa do Mundo de 2006, que foi na Alemanha. E tivemos a Itália campeã do mundo em 2006. A Itália, que tinha feito umas eliminatórias muito boas, ficou em primeiro do seu grupo, se classificando aí para a Copa do Mundo. Tinha talentos muito bons, como por exemplo o Materazzi, o Totti e o Buffon, que eram jogadores assim muito bons no geral, né? Apesar de não ser a Itália mais vibrante e a mais incrível possível, fizeram uma trajetória muito boa nas eliminatórias e que se classificaram na Copa do Mundo. E no grupo E, que caíram junto com de Gana, Estados Unidos e República Tcheca. Então, para começar, eles enfrentaram Gana na primeira rodada do grupo E, pela fase de grupos. E com gols de Pirlo e a quinta conseguiram os primeiros 3 pontos. Foi uma partida bem equilibrada, mas com domínio total ali da Itália em alguns momentos. E Pirlo e a quinta foram os responsáveis por marcar aí os 2 gols da Itália contra a Gana. Depois, eles empatam com os Estados Unidos em 1-1. Gol que foi marcado pelo Gilardino e pode ser considerado uma zebra, porque os Estados Unidos eram os adversários mais fracos do grupo, tanto é que ficaram em último lugar. E por fim, enfrentaram a República Tcheca na terceira e última rodada. Com gols de Materazzi e Inzaghi, conseguiram mais 3 pontos, ficaram com 7 pontos e a primeira colocação do grupo E. E eles então iriam pegar o segundo colocado do grupo F, que era justamente a Austrália. E foi um jogo muito amarrado, foi um jogo disputadíssimo, até um pênalti no último minuto do jogo, convertido por Totti, já praticamente no último lance do jogo, foi o suficiente para classificar a Itália das oitavas para as quartas de final. E com gols de Zambrotta e Luca Toni, fizeram o possível para eliminar a Ucrânia. E a Ucrânia foi ali o jogo mais tranquilo para a Itália, foi 3-0, um jogo muito tranquilo, né, sem maiores preocupações, né, com a Itália dominando bem o jogo, né, fazendo um jogo muito ok, muito bonito de se ver. E aí, na semifinal, enfrentaram a Alemanha, dona da casa, e que estava com sangue nos olhos para poder colocar aí mais uma estrela na camisa, depois daquele vice que eu falei sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2002. O jogo é muito amarrado, chato, extremamente complicado para a Itália. O jogo vai se estender até a prorrogação, e com gols de Fábio Grosso e Del Piero foram suficientes para eliminar a Alemanha, já com os 2 gols no finalzinho da prorrogação. 2-0, doído, extremamente chato contra a Alemanha, mas que foram suficientes para levar a Itália até a final. E com o gol de Materazzi, ainda no primeiro tempo contra a França, levou o jogo para os pênaltis, onde o Zidane, foi aquela partida que o Zidane foi expulso, né, por causa da cabeçada e tudo mais. A França errou um dos pênaltis e a Itália foi campeã do mundo com o Fábio Grosso convertendo o último aí para a seleção italiana. Materazzi e Luca Toni foram os artilheiros da seleção italiana com 2 gols, e o Cambiasso foi eleito aí o melhor jogador daquela Copa e ganhando aí a bola de ouro também mais pra frente. E foi uma trajetória bem cheia de altos e baixos ali da Itália, mas que combinou com o título aí, a 4ª estrela na camisa da seleção italiana. E a equipe então comandada por Marcelo Lippi foi campeã da Copa do Mundo de 2006, com muitos altos e baixos, mas pelo menos fazer uma campanha decente no geral. Vamos falar agora a respeito sobre a Espanha na Copa do Mundo de 2010. Copa do Mundo de 2010, que teve o Waka Waka da Shakira, teve Vuvuzelas, deixa eu ver o que mais teve. Teve a Jabulani, que foi uma das bolas mais amedrontadoras que a gente já tinha visto até então. E tivemos a seleção espanhola sendo campeã do mundo. Nas eliminatórias, antes, né, eles tinham feito uma Eurocopa muito boa em 2008, sendo campeões para cima da Alemanha. E em 2010 fazer o possível ali para poder fazer uma boa campanha na Copa do Mundo na África do Sul.
com o técnico Vicente Del Bosque, né, que levou eles ao título da Euro de 2008 e da Copa do Mundo de 2010, ali comandando o time. A Espanha caiu no grupo H, ao lado de Honduras, Suíça e Chile. Nas eliminatórias, por exemplo, para a Copa do Mundo de 2010, tinham vindo com 10 vitórias em 10 jogos. E vinham com um time ali muito sólido, né? Vinha um time com muitos talentos, como Xavi, Iniesta. Tinha o David Villa, que era muito bom atacante também. Tinha o Casillas, que era um ótimo goleiro. Mas foi um processo extremamente truncado e cheio de brutalidade da seleção espanhola, que fez um jogo retruncado demais e fez uma das piores trajetórias possíveis de uma campeã do mundo. Vamos começar, primeiramente, que eles começaram aquela Copa do Mundo com 1-0 doído para cima da Suíça, porque eles dominaram o jogo inteiro, mas a Suíça cometeu um crime ali, fazendo 1-0. Depois, num jogo extremamente amarrado contra Honduras, foram 2 gols de David Villa que decidiu o jogo. Um jogo extremamente podre, esse jogo, velho, podre. Que a Espanha não conseguiu ter todo o domínio e controle possível do jogo contra Honduras, mas conseguiu fazer 2-0. E por último, um jogo chatíssimo, extremamente imaginável contra o Chile. Foi 2-1 com direito a gols de David Villa e Andrés Iniesta. Mas que pelo menos essas 2 vitórias contra Chile e contra Honduras garantiram a primeira posição do grupo. E aí nas oitavas de final, nas quartas, na semifinal e na final, foi um placar de 1-0 apenas. Era o time mais retranqueiro possível. Contra Portugal, 1-0 com gol de David Villa. Contra o Paraguai, que foi um jogo duríssimo, um jogo chataço para a seleção espanhola. Foi um jogo extremamente truncado, cheio de polêmica de arbitragem, né, com pênaltis perdidos, inclusive, com David Villa decidindo no fim do jogo. E contra a Alemanha, um gol de cabeça de Puyol foi o suficiente para classificar a La Roja para a final da Copa do Mundo. E na final o jogo se estendeu até a prorrogação contra a Holanda, quando no finalzinho da prorrogação o Andrés Iniesta marca o gol do 1-0. Cara, foram só 8 gols. Foi a campeã com menos gols marcados na história das Copas do Mundo. Apenas 8 gols. E o artilheiro sendo o David Villa, com 5 gols marcados. Mas a Espanha, velho, quase não conseguiu jogar nessa Copa. Foram campeões ali com um sofrimento bizarro. Um sofrimento assim, absurdo para poder conseguir ganhar o título de 2010. Que foi muito chorado, mas que pelo menos conseguiram aí fazer uma campanha ok. Né? Vou dizer ok porque a campanha deles foi bem ultrapassada. Mas que foi o suficiente para a seleção da Espanha ser campeã do mundo em 2010, conquistando a primeira estrela na camisa. Vamos falar agora a respeito sobre 2014. 2014 que, cara, foi uma Copa sensacional aqui no Brasil. Teve uma diversão muito boa, foi muito querida por muita gente. Vários públicos do mundo inteiro gostaram da Copa do Mundo de 2014. E que teve a Alemanha sendo campeã nessa Copa. Nas eliminatórias fizeram um ótimo trabalho para ficar em primeiro do grupo, 9 vitórias e um empate. E a equipe comandada por Joachim Löw fez uma Copa do Mundo bem interessante e com um ataque extremamente fabuloso. Vamos começar. Eles caíram no grupo G, ao lado de Estados Unidos, Gana e Portugal. E já na primeira rodada, velho, eu não sei o que aconteceu, mas já na primeira rodada, Portugal teve um jogador expulso e a seleção alemã aproveitou disso e meteu 4-0 com direito a 3 gols do Müller. Thomas Müller, que seria então o artilheiro da Alemanha nessa Copa. Mas enfim, 3 gols de Müller e 1 gol de Hummels. Depois, na segunda rodada, enfrentaram Gana
E foi um jogo extremamente maluco, velho. Porque Gana vira pra cima da Alemanha e a Alemanha só consegue um empate apenas em 2-2. Foi um jogo assim que foi uma zebraça gigantesca, porque Gana era o adversário mais fraco do grupo junto com os Estados Unidos. Com gols de Mario Götze e Miroslav Klose, empataram em 2-2. E depois no último jogo contra os Estados Unidos, que era um jogo assim para ser dominante, os Estados Unidos era uma seleção bem fraca e tudo mais. Fizeram só 1-0 bem magro, né, com a Alemanha não jogando quase nada, inclusive. E com esse gol de Thomas Müller contra os Estados Unidos, foi o suficiente para a Alemanha se classificar em primeiro do grupo G e pegar o segundo do grupo H, que foi a Argélia. A Argélia que foi a surpresa daquela Copa, né? Ninguém estava imaginando a Argélia que poderia surpreender ali. A Argélia junto com a Costa Rica, né, que foram as maiores surpresas da Copa. E a Argélia fez um jogo extremamente muito duro para a Alemanha. Foi um jogo duríssimo, se estendeu até a prorrogação, quando a Alemanha abre 2-0 e depois a Argélia desconta já no finalzinho do jogo, no último minuto, com um gol de Schürrle e Özil. A Alemanha na prorrogação acabou com a Argélia de chegar nas quartas de final. E nas quartas de final, com um gol no início do jogo de Hummels, foi o suficiente para levar aí contra a França até a semifinal. E na semifinal teve só simplesmente o Brasil e meteu aquele sonoro 7-1, com o Brasil todo apagado, todo destrunchado, com a perda do Neymar também, do Thiago Silva. Foi um jogo assim que eu vou ter que até pegar o celular aqui para ver quantos gols fizeram aqui os caras, porque foi muito gol. Foi 7 gols em um único jogo, 7-1, a maior goleada de uma semifinal de Copa do Mundo, e a maior goleada sofrida pelo Brasil nas Copas, e a maior goleada da Copa do Mundo de 2014 e uma das maiores da história das Copas do Mundo. Foram gols de... tô até com o celular aqui para eu não me perder. Müller, Klose, que inclusive virou artilheiro das Copas do Mundo com 16 gols, com esse gol aqui feito contra o Brasil. Toni Kroos 2 vezes, Khedira e Schürrle 2 vezes. Com aí a Alemanha metendo 7-1. E na final um jogo extremamente duríssimo contra a Argentina de Messi. Foi simplesmente estendido até a prorrogação. Foi uma final extremamente passiva. Foi uma final muito passiva assim para a Alemanha, que venceu com o gol de Mario Götze na prorrogação, estendendo aí na sua galeria mais um título de Copa do Mundo, o 4º na história. E foi muito especial também porque eles fizeram o maior número de gols em uma Copa do Mundo, junto com o Brasil de 2002, 18 gols em uma única edição de Copa do Mundo. São os maiores campeões em número de gols em Copas do Mundo. Então, vale essa menção honrosa aqui para a Alemanha, que com o técnico Joachim Löw fez 18 gols e também sofreu 4 gols. Foi uma edição simplesmente fantástica e que teve o Thomas Müller como artilheiro do time, né? E decisivo aí Mario Götze fazendo um gol heróico da Alemanha na prorrogação contra a Argentina de Messi, estendendo aí sua 4ª estrela na camisa, e esse título é histórico para a Alemanha, que fez uma campanha brilhante e que quebrou esse recorde aí, igualou o recorde aí junto com o Brasil, com os maiores campeões em número de gols em Copas do Mundo. Vamos falar agora a respeito sobre a Copa do Mundo da Rússia em 2018, que consagrou a França como campeã. Foi uma trajetória assim imensa, né? Já começando pela Eurocopa, que a França foi finalista, perdendo na prorrogação para Portugal, e vinha com um grupo extremamente forte, principalmente com o jovem Kylian Mbappé, que tinha apenas 19 anos. E no grupo C daquela Copa do Mundo, primeiro nas eliminatórias na verdade, né? Nas eliminatórias lideraram com 7 vitórias em 10 jogos. E no grupo C da Copa do Mundo tiveram Peru, Austrália e Dinamarca. E foi com a estreia do VAR nessa Copa do Mundo de 2018
que a França teve um pênalti a favor cometido com o Griezmann com a ajuda do VAR. Depois a Austrália até mesmo empatou o jogo 1-1 e o jogo foi resolvido num gol contra da Austrália já nos últimos minutos da partida. E a França então saía com a vitória 2-1. Depois, com um gol solitário de Kylian Mbappé, venceram o Peru por 1-0. E contra um jogo sem graça mesmo, contra a Dinamarca. Foi um jogo assim extremamente chato, né? Foi um dos piores jogos daquela Copa. Empataram em 0-0. Mas que foi o suficiente para segurar a primeira posição do grupo e classificar aí diretamente para os oitavos de final, onde a Argentina pegou o segundo grupo D, que foi a Argentina, e foi um jogaço, 7 gols, né, com direito a uma atuação brilhante de Kylian Mbappé, que marcou 2 vezes. Foi um jogo extremamente brilhante, com 2 assistências do Messi, 2 gols de Kylian Mbappé, teve o gol Puskás do Pavard. Foi um jogo extremamente brilhante e que terminou com 4-3, extremamente brilhante mesmo nessa Copa do Mundo. O melhor jogo, para mim, o melhor jogo da Copa do Mundo de 2018 e um dos melhores jogos da história das Copas do Mundo. Mas se foi o suficiente esse 4-3 para classificar a França para as quartas de final e enfrentar o Uruguai. E conseguiram furar a retranca do Uruguai com gols de Griezmann e Varane, com direito da mesma falha do goleiro Muslera do Uruguai no segundo gol. E na semifinal, que foi uma semifinal extremamente preocupante contra a Bélgica, foi decidido com um gol de um Titi, o zagueiro Titi, no segundo tempo, né? E esse foi um jogo que a França não jogou nada. Nada. Se eu fosse falar de todas as campeãs do mundo que teve aqui, a França foi a que mais passou perrengue junto com a Espanha. Eu diria que a Espanha passou mais perrengue do que a França, mas a França passou perrengue também nesses jogos aí, jogando muito mal essa Copa. E na final, né, contra a zebra Croácia, foi um 4-2 tranquilo, né, sem muita moralidade, né, sem muito esforço, foi um 4-2 tranquilo, né, com direito a gol de Mbappé de novo, foi o artilheiro junto com o Griezmann nessa Copa com 4 gols e tornando aí a seleção francesa do Didier Deschamps campeã do mundo, fazendo uma trajetória extremamente preocupante, mas que foi o suficiente para ganhar a Copa do Mundo de 2018. E com 14 gols marcados, a França colocou a sua segunda estrela na camisa no peito, vencendo a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E para fechar nosso vídeo com chave de ouro, temos a Copa do Mundo de 2022, que foi realizada no Catar, na última sede antes dessa Copa do Mundo que a gente vai ter agora, né, com Estados Unidos, México e Canadá, e que consagrou a Argentina tricampeã do mundo. Vamos começar. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo ficaram em segundo atrás do Brasil, mas que pelo menos fez uma eliminatória invicta, sem perder nenhum jogo. E além disso, conquistou a Copa América de 2021 e a finalíssima em 2022 para cima da Itália, e a Copa América para cima do Brasil no Maracanã. Foram os 2 primeiros títulos ali do Messi na carreira e quebrando um jejum com a Argentina de tanto e tanto tempo sem conquistar uma taça. E aí que começou a Copa do Mundo de 2022. A Argentina, que inclusive tinha um recorde de 36 jogos de invencibilidade, que foi quebrado contra uma zebra absurda, que foi a Arábia Saudita. O Messi abriu o placar, só que a Argentina tomou a virada no segundo tempo e foi uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo. Ninguém imaginava a Argentina sendo derrotada por uma seleção tão fraca que é a Arábia Saudita, que terminou aí eliminada na fase de grupos. E num jogo contra o México, que a Argentina quase é eliminada, um jogo em que a Argentina quase é eliminada, graças ao Messi, que salvou mais uma vez, e o Enzo Fernandes, que marcou contra o México, foram suficientes aí para salvar a Argentina da eliminação
na Copa do Mundo de 2022 no grupo C. E a equipe de Lionel Scaloni foi lá e venceu a Polônia, mesmo com o pênalti perdido de Messi. Venceu por 2-0 a Polônia de Lewandowski e classificou aí em primeiro do grupo C para pegar o segundo do grupo D, que foi a Austrália. E num jogo extremamente movimentado e amarrado, a Austrália quase que empata o jogo. Foi por muito pouco que a Austrália não empatou o jogo. O Messi abriu o placar, o Julián Álvares fez 2-0, a Austrália diminuiu no gol contra e quase no detalhe, se não fosse o Dibu Martínez, a Argentina teria levado esse segundo gol e teria ido para a prorrogação. Mas que foi suficiente esse 2-1 para classificar para as quartas de final e pegar a Holanda, né, também conhecida aí como Países Baixos. Messi e Molina fizeram os gols da Argentina, que abriu 2-0. Depois a Argentina tomou um empate já com uma bola espetacular no último minuto do jogo com o centroavante Henk Rot da Holanda. O jogo foi para a prorrogação, foi para os pênaltis, né? A Holanda perdeu 2 pênaltis e foi no cargo aí de Lautaro Martinez decidiu o jogo e decidiu com o último pênalti decisivo, né, 4-3 os pênaltis, classificando para a semifinal contra a Croácia. E olha, contra a Croácia foi um jogo fácil, né, tranquilo, 2 gols de Julián Álvares, 1 gol de Messi. Foi um jogo extremamente tranquilo e classificou a Argentina para a final daquela Copa contra a França. E aí contra a França, meu Deus do céu, que jogo foi esse, Brasil? Que jogo foi esse, meu irmão? Os primeiros 80 minutos de jogo, a Argentina controlou o jogo. Não tem como não falar disso. Os primeiros 80 minutos do jogo, a Argentina controlou, fez 1-0 com Messi, 2-0 com o gol de Di Maria. Foi ficando o jogo assim mais amarrado até que a França diminui com o gol de Kylian Mbappé e empata já nos minutos finais do segundo tempo, né, um gol em seguida do outro de Kylian Mbappé. Depois fomos para a prorrogação e na prorrogação Messi apareceu de novo com um gol para marcar o 3-2. Mas o Mbappé fez mais fez um hat-trick, o segundo jogador na história a fazer 3 gols numa final de Copa do Mundo e que poderia ter consagrado a França como campeão do mundo se não fosse também o Dibu Martínez. Ele decidiu nas oitavas de final contra a Austrália, decidiu nas quartas contra a Holanda e na final fez uma defesa histórica, sensacional no último minuto do jogo para consagrar aí o empate em 3-3. E foi um jogo extremamente amarrado, truncado, cheio de potência entre os jogadores nessa final. Para muitos, a maior final da história do futebol, a maior final da história das Copas e para muitos o maior jogo da história aí desse século, né? Esse 3-3 aí histórico que levou aí para as penalidades. E nas penalidades, Dibu Martínez decidiu de novo. Ele pegou um pênalti e foi ao cargo de Molina, converteu o último pênalti para a Argentina, tricampeã mundial. Foi a seleção que mais sofreu gols aqui nesse vídeo, sofreu 8. E que teve o artilheiro Messi sendo decisivo com 7 gols. Uma trajetória extremamente bem equilibrada da Argentina, com o Lionel Scaloni, né, sendo técnico. E que terminou aí, né, com a tripla taça seguida da Argentina: Copa América, finalíssima e Copa do Mundo. Que trajetória impressionante da Argentina. Imaginar que eles perderam de 2-1 na estreia e foram campeões para cima da França, conquistando seu 3º título mundial na história. E bem, meus amigos, esse foi o vídeo. Quem você acha que vai levantar o caneco da Copa do Mundo de 2026?
Em quem você aposta para a Copa do Mundo de 2026 para ser campeão? Você acha que o Brasil tem chance? Ou você está torcendo para uma outra seleção ser campeão do mundo em 2026? A gente sabe que não é fácil ser campeão do mundo. É preciso ter muita garra, ter um time talentosíssimo, ter uma trajetória perfeita para poder conseguir ser campeão do mundo. E ter aí o compacto de toda a seleção ser competente aí para ser campeão do mundo. Não é fácil de jeito nenhum. É extremamente complicado, extremamente difícil ser campeão do mundo. E que essas 6 seleções conseguiram aí nesse momento em 2026, né, entre 2002 e 2022 serem campeões do mundo, e agora em 2026 com a nova Copa do Mundo chegando daqui a poucos dias, irá se tornar aí mais uma daquelas que a gente vai lembrar para sempre, e que a gente vai ter um campeão que possa ser repetido ou possa ser novo. Vai depender aí de qual seleção vai ser campeã do mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer. A pesquisa aqui foi insana, gigantesca, para poder descobrir a respeito sobre essa trajetória das últimas 6 campeãs do mundo. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um like, né, é muito importante para poder divulgar aqui o nosso conteúdo, né, para poder deixar o nosso conteúdo bem lisinho, bem informativo, bem prático. Né, não custa nada, é de graça o like para você deixar, é só fazer a conta e poder se inscrever. Se você gostou do vídeo também, se você gosta muito de Copa do Mundo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, família, com aqueles que gostam da Copa do Mundo, que a gente vai ter mais uma Copa do Mundo chegando, com um sucesso gigantesco que vai ter. E se inscreva no canal também caso não seja inscrito, para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com a Copa do Mundo de 2026, que será uma Copa do Mundo que, graças a Deus, será maravilhosa, será sensacional, será incrível. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até mais, meus amigos. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. E até mais.